Que coloca Deus como testemunho do dízimo entre Abraão e Melquisedeque. Deus é testemunho. Todas as vezes que você devolve dízimo, Deus é testemunho do que você devolve. Já falando agora de até assuntos polêmicos, né, pastor? O que você acha desse teoria da prosperidade, né? Olha, A teologia da a prosperidade? teologia da teoria foi Não, mas é uma teoria. É, Teoria da prosperidade combina mais com teologia da prosperidade. Aí, pastor, o pessoal pega lá, gente, faz assim, ó, eu sacrifico aqui meu relógio, meu carro, sei lá, tudo, qualquer coisa assim. Aí ele fala, ó, se você deu ouro, né? Tem alguns pastores que falam assim, ó, se você deu ouro aqui, se você deu seu celular, no mínimo Deus tem que te dar 10 celular desse, senão eu não sou profeta. Eu já vi pastor falando isso daí, essas coisas. Qual que é a sua visão? A pior desgraça do meio evangélico chama-se teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é igual a pirâmide. A única diferença é que quando você entra na pirâmide, você ainda ganha alguma coisa. Você está lá embaixo, lá, se você entrar primeiro, você ganha uma coisinha. A teologia da prosperidade não tem base bíblica. Nenhuma. Por quê? Qual que é o conceito? Só. Abraão era rico. Davi era rico. E não era. Tá? Só para deixar um adendo, que Davi era pobre. Ficou rico. Mas quando entregou o reino para Salomão, entregou com 1000 bois. Porque tudo que ele tinha deu para a construção do templo. Só ler. Deu ouro, prata. E Isaac era rico. Jacó era rico. Também não era. Ficou. O que eu entendo? Que riqueza é dom. Riqueza é dom. Caramba, riqueza é dom? É dom. Não é todo mundo que vai ser rico. Mas todos podem ser prósperos. E aqui que está o X da questão. Como que a Bíblia trata prosperidade, pobreza, riqueza? Você pode ser pobre e próspero. Pode ser rico e miserável. Porque não é sobre o que... Jesus disse que a vida do homem não consiste no que ele tem, mas sim no que ele é. Parte das pessoas, não estou generalizando, mas nem vou falar parte das pessoas, tem muita gente que é rica e é alegre, mas não é feliz. Alegria e felicidade não é a mesma coisa. O que é alegria? Se você me der esse celular, eu vou ficar alegre. Poxa, ganhei um celular top. Legal. E tal. Nossa, o cara me rouba. Fiquei triste. Por quê? A minha alegria consistia no que eu tinha. O que é a felicidade? A felicidade consiste no que você é e não no que você tem. E aí entra a lei do contentamento, que a Bíblia chama de prosperidade. Quando Paulo diz à igreja de Filipos assim, ó, recebi tudo, tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos aquilo que vocês me deram. Aí abre adendo. Não que eu esteja passando necessidade, mas eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Tenho muito, contente. Escassez, contente. Preso, contente. Solto, contente. Saúde, contente. Sem saúde, contente. Por que você se contenta? Porque eu posso. Todas essas coisas, eu posso me contentar com tudo e com todas essas coisas, porque tem alguém que me fortalece. Porque não é sobre o que eu tenho ou deixo de ter, é sobre quem me fortalece. Então você pode ser rico e não ser próspero. E você pode ser pobre e ser próspero. Porque prosperidade não tem a ver com riqueza. Tem a ver com estar feliz, contente com aquilo que você tem. Isso não quer dizer, ô Luan, que, então eu tenho isso aqui, eu tenho esse dom, vou ser rico. Não, eu tenho esse... Não, o cara pensa assim, ó, eu tenho esse celular aqui, mano, ali, todo dia pagar aluguel, não preciso conquistar mais nada, tô de boa, porque eu tô... Não, você pode conquistar. Você pode querer mais. Jó disse isso. Determinando tu alguma coisa, você te afirme o teu coração e a luz brilhará no seu caminho. Só que a teologia da prosperidade diz o seguinte, se você é crente, você tem que ser rico. Segundo, você não pode ficar doente. Não pode. Deus é obrigado. É um evangelho triunfalista e de determinação. Deus tem que fazer. Aonde? Um cara doido na Bíblia achou que Deus tinha que fazer também. É porque o Senhor não sei o que, Jeremias. Ele não sei o que. Deus falou assim, Jeremias, vem cá. Eu bati um papo com você de boa assim, sem forçar. Se você não dá conta de correr com os homens que vão a pé, como é que você quer competir com os que vão a cavalo? O que Deus está dizendo para ele? Cara, você não dá conta de resolver uma dor de cabeça. Um exemplo, né? Como que você quer resolver um câncer? Você não dá conta de correr com os caras que vão a pé. Mas Jó também achou que ele era o cara. Não, tal. Aí Deus falou assim, tá bom, bonzão. Cinge o teu lombo como homem e eu vou perguntar.
Você responde, amigão, aonde você estava quando eu fundei a terra? Por que filhote de urubu grita quando tá com fome? Qual é o tempo das cabras monteses dar à luz? Você pode pescar o Leviatã com anzol? Não, senhor, não. Pega leve, tal, ó, esquece. Por quê? Porque a riqueza, Deus dá a quem Ele quer. É um dom. Você vive no mundo financeiro aí, você pode ver cara que ficou rico, tinha muito dinheiro, hoje não tem um pau pra dar no gato. Verdade. Ele tinha o dom da riqueza? Não. E você pega um camarada que às vezes não tinha nada, você fala, esse cara não vai chegar. O cara tá lá. Pega tanta gente aí próspera, rica, e não próspera, rica. Então, a teologia da prosperidade é um engano. Eu já prestei muita atenção lá. Esses caras que dão, principalmente na Igreja Universal. Conta o testemunho, meu amigo, minha amiga. Olha, eu andava na rua aqui de São Paulo, puxando aquela carrocinha, catando latinha. Aí eu vim aqui, dei tudo na fogueira santa. E aí, e hoje? Hoje eu moro numa bela casa. Olha aí, meu amigo, minha amiga. Eu ando de Ferrari. Só que você nunca vê a casa do cara? Eu queria ver a Ferrari. Queria Ferrari, meu. A casa você não vê. A Ferrari também você não vê. Agora eu sou fazendeiro. Por que não filma lá na fazenda do cara? Você nunca vê. Você é igual enterro de anão e cabeça de bacalhau. Já do enterro de anão? Não. Deve ter, mas eu nunca vi também. Igual cabeça de bacalhau. Você nunca vê. Nunca vê, só Você só vê o cara lá contando. Tá vendo? E outra coisa, isso não é uma prosperidade. Deixa eu dar essa garrafa pra você, se dar esse celular pra mim. Isso é barganha. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não faz troca. Deus não fica trocando. Ó, senhor, vou te dar milão, hein? Como é que vamos fazer? Eu dou milão e aí? Como é que faz? Não existe barganha. Mas porque oferta, a palavra oferta quer dizer, se não me engano, tá em memória, quer dizer carban. Acho que é essa palavra, se não me falha a memória. Que quer dizer aproximar-se de Deus. Porque quando em Levítico Deus fala sobre oferta, acho que é corban. Alguém que é teólogo, ele deve me corrigir depois. Eu tô usando a palavra que eu não me lembro ao certo. Quando Deus fala sobre Moisés, ele fala assim, ó, o povo trará a oferta a mim. Então, é levar a Deus a oferta. Levar a Deus a oferta é aproximar-se de Deus. Outra coisa, oferta. Vem de oferecer. Eu não posso chegar aqui, Luan, e dar assim, o Luan e o Matheus. Matheus, você tem que dar uma oferta de 5 mil. Luan, eu senti que você tem que dar uma oferta de 5 mil. Mentira. Não cai nessa onda, não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8:12, diz assim, ó. Se há prontidão, olha essa palavra, ó. Se há prontidão, a oferta será aceita. Ó. Se há prontidão e boa vontade, a oferta será aceita de acordo com aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Faz um sacrifício aí! Irmão, vem aqui perto de mim que eu quero falar com vocês. Aproveitar que o Luan tá mexendo que eu vou falar com vocês. Olha aqui. Tô postando aqui. Essa mentira que inventaram pra vocês, e vocês vão na igreja, vocês comem essas besteiras, essas lavagens que os caras fazem e dão pra vocês comer. Abraão sacrificou Isaac. Traga o seu Isaac no altar. Vamos por partes. Vamos ver se ele sacrificou Isaac? Gênesis 22, versículo 1. E depois dessas coisas, diz o Senhor, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Diz, cadê o Isaac? Tá aqui. Pega o seu filho, leva no monte e sacrifica pra mim. Levantou de manhã, albardaram o jumento, cortaram madeira. Nossa. E o menino foi. No meio do monte, Isaac fala assim, meu pai, fala, eis-me aqui. Eis aqui, lenha, fogo e cutelo. Cadê o cordeiro? O pai responde pro filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Por que Abraão responde que é Deus que deve prover o cordeiro? Por uma única razão. Se você ler o capítulo 15 do Gênesis, eu tô falando muito rápido? Não, pode falar. É que o meu raciocínio vai meio assim. Se você, ainda bem que eu tô ligadão hoje. Se você ler o capítulo 15 do Gênesis, quando Deus fala que ele vai ter um filho, ele não aceita. Eu falei antes. Aí, depois Deus convence ele. Aí tem uma palavrinha lá, longe, diz assim, ó. E Abrão, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa palavra, isso foi imputado, é como se Deus dissesse assim, ó. O texto diz assim, ó, e creu Abrão em Deus, isso foi imputado como justiça. É como se o texto do hebraico, mais próximo, dissesse assim, ó. E creu Abrão em Deus, e Deus lhe deu um crédito. É como se me desse espero que você faça isso no final do podcast, um cheque, só assinado e ó, tá em branco. Toma. O que ele fez? Ele creu. Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Então ele creu, vai, eu creio então. Eu não tenho condição de gerar, mas eu creio. E ele guardou a promessa.
O crédito que Deus deu, ele guardou. Quando ele está no meio do monte, ele usa o crédito que ele tem e diz, fica tranquilo, porque o cordeiro, para si, Deus vai prover. Então você já quebra essa ideia de que dá o que você não tem. Não. Você nunca pode, Deus nunca vai pedir para você o que ele não proveu antes. Se ele pediu Isaac, ele proveu Isaac. Ele provê primeiro para pedir depois. Quando chega no cume do monte, Isaac é amarrado, o cutelo é levantado. Quando Abraão vai matar, o anjo e não Deus. Então assim, Abraão, Abraão, não faças mal, menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Ou seja, Deus sabia quem era Abraão. Quem não sabia era o anjo. Aí a Bíblia diz assim, que ele virou, viu um cordeiro. Então, alto lá. Se ele virou, viu um cordeiro, responde para mim. Isaac foi sacrificado? Não. Então por que você tem que sacrificar seu Você tem que Isaac? chegar lá com o dinheiro e puxar de volta. Eu ia dar o meu Isaac, mas aí deu um cordeiro aí. Isaac não foi sacrificado. Deus proveu um cordeiro. Você não precisa dar aquilo que o homem diz que você tem que dar. E o que Deus for pedir para você, nem sempre é, igual no caso dele, não, Deus proveu um cordeiro. E por que Deus fez isso então com Abraão? Por uma única razão. Deus queria saber qual era a prioridade de Abraão, a promessa ou quem prometeu. Todas as vezes que você provar para Deus que o que ele te prometeu não é prioridade e ele é a sua prioridade, você nunca vai precisar sacrificar seu Isaac, porque a sua prioridade é Deus. E se Deus é a sua prioridade, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que ele fala anteriormente, o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar, Deus vai acrescentar. Não cai nessa onda de pastor, esses profetas de minha pataca, revelador de CPF e RG, esses canalha que tem aí. Olha, agora vamos pegar o envelope aí, pela fé coloca milão. Coloca não. Se Deus colocar no seu coração de você dar 1000, você dá. Se Deus não colocar, não dê. Porque aí, se Deus não falou pra você dar e você dá, aí você vai querer cobrar Deus. Mas Deus não tem parte disso, não. Se há prontidão e boa vontade, a oferta é aceita. De acordo com aquilo que eu tenho. Não que eu não tenho. Eu não posso sacrificar o que eu não tenho. Até Deus sacrificou. Mas Deus sacrificou o quê? O que ele tinha. Era um, mas ele sacrificou. Por que ele sacrificou? Porque ele tinha. Se você não tem, meu amigo, não sacrifica. E esse negócio aí de, não paga. É que eu vi muitos pastores já colocando assim: paga o aluguel ou paga o dízimo? Você já viu esses vídeos aí rolando? E o cara fala pra pagar o dízimo e deixar o aluguel atrasado. Deixa eu responder o Brian aqui. Pode responder, fica à vontade. Paulo depressivo, heresia forte. Então, é que você deve ser um desconhecedor. Você deve ser. Essa gente que comenta assim, essa gente chama, eu chamo de testa oleosa, achando que vai ser mente brilhante, achando que é mente brilhante. É só ler o texto. Tá lá no texto. É só estudar um pouquinho para ter preguiça que consegue entender. E também é que às vezes as pessoas elas têm uma falsa visão dos apóstolos, que também eles sofreram também, né, pastor? Todos eles são de osso e carne, eles sofreram lógico, também, meu. É lógico. Tem momento de fraqueza, né? Você acha que os discípulos do caminho de Emaús não ficaram deprimidos, Nossa, indo embora? Ele imagina. perguntou o que é jactância. Eu não sei nem o que é jactância. Eu vou te explicar. Corban. Obrigado, Carol Palhano. Corban. Jactância é quando você, por exemplo, nós estamos aqui na sala, alguém aqui vai trair. Eu não, o Matheus e o Luan traem. Eu jamais. Jamais. É quando o cara se coloca acima da média. O cara é jactancioso. Pedro foi isso. Assim, todos aqui vão te negar, mas eu jamais. Eu até falo que foi Pedro que inventou a frase, estamos juntos, Jesus, estamos juntos, é nóis. E aí, na hora, Mateus 26,58 diz que Pedro seguia Jesus de longe. Ô, pastor, e no caso do dízimo, tem que ser 10% mesmo? Como funciona? A palavra dízimo já é 10%, né? Sim. Hoje eu postei um vídeo que eu fiz um podcast. E ela tá na Bíblia? Tem alguma passagem na Bíblia? Tem. Não tem dízimo no Novo Testamento? Tem. Jesus falou sobre o dízimo. Ele disse, vocês deveriam fazer tudo isso e dar o dízimo da hortelã e tal. Ele falou sobre o dízimo. Hebreus capítulo 7 fala sobre o dízimo. Aí os caras assim, mas a igreja permitida não tem uma palavra sobre o dízimo. Não precisava, né? Porque a Bíblia diz que eles não tinham nada em comum. Eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E ninguém tinha falta de nada. O fone compra cadeira, compra mesa, compra som, compra tudo. Oferta é manutenção. Dízimo. Dízimo é mantimento. Você não vai ver na Bíblia, o tabernáculo foi construído com o quê? Oferta. O templo de Salomão, oferta.
Tudo que foi construído na Bíblia foi com oferta, nada com dízimo. Porque dízimo é mantimento, não é manutenção. Tá? É para manter. Manter quem? Os sacerdotes. Então tem que dar o dízimo pro pastor. Biblicamente, sim. O dízimo não é para Deus? Nunca foi. É só ler a Bíblia. Ó, quando Abraão, que ainda era Abraão, deu o dízimo, Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. Você não vai ver Deus no dízimo de Abraão para Melquisedeque. Aqui. Só que Melquisedeque diz assim, ó, bendito seja o Senhor Deus, criador dos céus, possuidor do céu e da terra, e ele abençoa Abraão. Melquisedeque coloca Deus como testemunho do dízimo entre Abraão e Melquisedeque. Deus é testemunha. Todas as vezes que você devolve dízimo, Deus é testemunho do que você devolve. Hebreus 7, Hebreus diz que o dízimo é de homem para homem, mas Deus é testemunha. Por que que quando, embora alguém fale assim, mas não fala que é dízimo. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, venderam a propriedade e parte do que eles, do recurso, eles iam dar para Deus. Ó, vender por 1 milhão, vamos falar que nós vendemos por 150 mil. Aí vamos dar só 15 mil lá e... A Bíblia diz que Deus matou os dois. Mas por que Deus matou os dois? Porque se eu entendo, e a Bíblia diz que eles depositaram aos pés dos apóstolos. Se eu entendo que Deus é a testemunha, ô Luan, do dízimo entre Ananias e Pedro, e Deus é a testemunha, Deus viu por quanto eles venderam. Pedro não. Então Deus não pode aceitar mentira. Porque se Deus não pune eles ali, Deus é uma falsa testemunha. E o que Pedro disse? Vocês não mentiram a mim. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Depois, quando o outro volta, ele diz, vocês não mentiram a mim. Vocês mentiram a Deus. Para Deus. Não foi para mim que vocês mentiram. Então, o dízimo é bíblico. Tá? Não é obrigatório. Não tem obrigação. Você é obrigado. Malaquias 3:10 não serve para embasar dízimo, para chamar ninguém de ladrão. Por quê? Quem roubava em Malaquias 3:10 é só acompanhar, só ler Esdras. Quem roubava eram os sacerdotes. Não era o povo que roubava. O povo devolvia. Eles que roubavam. Fazia caixa 2. Fazia um caixa 2? Fazia um...